Vou falar para você sobre como escolher o convênio para a sua clínica. Nos dias de hoje é muito difícil você conseguir se manter e estabelecer uma clínica ou consultório sem fazer uso ou a parceria com convênios, cooperativas médicas e com seguradoras. Hoje os pacientes particulares eles não são muito abundantes no mercado e é difícil, especialmente no início da sua clínica e do seu consultório, você conseguir ter volume suficiente de pacientes particulares para manter a sua estrutura. Daí muitas vezes a necessidade da gente se credenciar o nosso serviço, o nosso consultório a um determinado convênio, a uma determinada cooperativa ou uma seguradora prestadora de serviços médicos, seja para serviços ambulatoriais, seja para procedimentos. É importante que você identifique quais são as operadoras mais fortes na sua região, quais são aquelas que detêm a maior fatia do mercado, que provavelmente essas são aquelas que têm o menor risco de ficarem inadimplentes e de não pagarem o seu serviço ao final do mês. É difícil que isso aconteça com grandes operadoras, mas isso pode acontecer com pequenos convênios aí que não têm uma atração muito significativa. Então você tem que ficar atento ao mercado da sua região. Uma outra dica é estude o quão alinhado está a tabela de custos, a tabela de pagamentos deste convênio com a tabela da Associação Médica Brasileira. Se respeita a tabela da Associação Médica Brasileira, de quais são os valores praticados para que você acabe não trabalhando, às vezes por valores muito baixos, muito vis, e que vão fazer com que você entre naquela ciranda, naquele círculo da pobreza do trabalho médico que a gente já comentou aqui em alguns outros vídeos. Importante que você então se certifique da idoneidade deste convênio e você vai estar prestando um serviço para esse convênio. De certa forma, você vai também ser o reflexo do que vem acontecendo em relação a esse convênio, da percepção que as pessoas têm do mercado, da idoneidade, da atenção que esse convênio, esse plano traz para os seus usuários. Então você vai ser um parceiro desse convênio. É importante que você saiba o quão idôneo, qual é a visibilidade que as pessoas têm, a percepção que as pessoas têm do valor dessa empresa, desse convênio na sua região. Leia com atenção o contrato. Nas entrelinhas, às vezes, existem alguns itens que você tem que prestar muita atenção, que dizem respeito, por exemplo, ao tempo de retorno, à reconsulta, critérios em relação a prazos para estipular, a prazos para realização de determinados exames, ao número de determinados exames que você pode realizar dentro de um período para aquele convênio. Por exemplo, você gera um autoexame. Eu sou pneumologista, eu faço espirometria. Alguns convênios limitam o número de exames que eu posso fazer por mês pelo número de atendimentos. O quanto que isso realmente faz sentido, o quanto que isso está ferindo a minha ética, a minha capacidade, o meu direito como profissional de exercer a minha profissão. Então é importante que você leia com atenção os contratos. E não só isso, quando você está contratado como pessoa jurídica, preste muita atenção nas renovações dos contratos. Eu já passei pessoalmente por uma situação em que na renovação do contrato existia lá uma cláusula reduzindo os valores pagos por procedimentos que nós realizávamos aqui na clínica. E se você tiver uma assessoria jurídica, peça para a sua assessoria jurídica ler esses contratos. Às vezes os termos são técnicos e nós como médicos temos dificuldade às vezes para entender muitos termos técnicos jurídicos que existem nos contratos e a maior parte das vezes nós não temos tempo suficiente para ler aquilo com a devida atenção. Conheça os diferentes planos que a operadora de plano de saúde oferece aos seus clientes. É interessante para você saber quais são os tipos de planos que essas operadoras oferecem de acordo com o seu perfil de cliente, de acordo com a persona do seu cliente. Algumas operadoras oferecem todos os tipos de planos, individuais, familiares, empresariais, coletivos, mas algumas delas oferecem só determinados tipos de plano. Então é importante que você conheça quais são os planos que o convênio que essa operadora oferece. Planos individuais é aquela que as pessoas contratam individualmente e isso hoje a gente tem uma carência no mercado, porque são planos geralmente mais caros
e são planos feitos geralmente por pessoas que estão fora da faixa produtiva, ou são planos feitos por pessoas muito jovens, profissionais autônomos, ou planos feitos por pessoas mais idosas. Geralmente então são planos feitos individualmente e que depende muito da carteira do convênio. Aonde é que nós vamos ter maior possibilidade de gerarmos mais volume de atendimento? Geralmente naqueles planos coletivos ou empresariais. Então, se você tem a sua clínica voltada para esse público, você está próximo de grandes empresas, na sua cidade tem grandes empresas, é importante que o convênio atenda esse tipo de plano empresarial. Se você, por exemplo, tem um público infantil, você atende crianças, tem atendimento de pediatria no seu consultório, na sua clínica, é importante você estar atento a planos familiares ou planos empresariais que têm essa característica familiar que possibilita a inscrição de dependentes no plano do funcionário. Geralmente planos individuais não contemplam crianças, a não ser que o plano seja feito para a criança, então aí nós vamos ter criança em planos familiares ou planos empresariais e coletivos que contemplem a colocação de dependentes. E nunca contrate um convênio por necessidade. Você está precisando muito aumentar a sua carteira de clientes e você vai fazer o contrato com o primeiro convênio que aparecer ou que for oferecido para você. Não faça isso. Geralmente isso vai gerar bastante problema e dor de cabeça para você no futuro. Espere um pouco mais, segure a sua ansiedade às vezes, estude quais são as opções. Existem muitos convênios, muitos planos de saúde, cooperativas hoje, em que você pode estar prestando serviço a eles. Estude atentamente cada um deles e veja quais são as melhores opções. Faça as contas, isso é importante. Hoje tem algumas cooperativas que cobram uma taxa extremamente elevada para adesão de novos médicos. Será que ao longo do tempo você vai conseguir ter ganhos suficientes que façam valer a pena esse grande investimento que você vai estar fazendo para entrar nessa cooperativa? Talvez isso não faça muito sentido. Então é importante que você faça as contas, vislumbre a quantidade de pacientes que você pode atender no dia ao longo do tempo e ver se isso faz sentido para você. Se hoje a gente tem que num consultório médio você vai ter um custo entre custos fixos e variáveis em torno de R$12.000 ao mês, isso significa 200 consultas pela média que os planos hoje pagam, que você tem que atender todo mês para cobrir somente os custos do seu consultório, da sua clínica. Você tem que colocar ainda em cima desse valor quanto que você está pagando para poder atender por essa determinada cooperativa. Por fim, não deixe de pesquisar sobre a credibilidade e a idoneidade da empresa. É importante que você converse com os outros profissionais da cidade que atuem por esses convênios, o quão satisfeitos eles estão ou não em relação ao que estão recebendo, a maneira como eles estão sendo tratados por essas empresas. Procure buscar no site da ANS o tipo de demanda, de queixa que tem contra essas empresas e preste muita atenção ao que está acontecendo no mercado. Quando você perceber movimentos, notícias comprometendo a idoneidade por falta de pagamento ou por venda de parte da carteira de um determinado plano de saúde, preste atenção, porque provavelmente esse plano de saúde está entrando numa fase de problema financeiro e não adianta você se ligar a uma empresa que provavelmente em pouco tempo vai estar lhe trazendo aí problemas ou vai acabar não pagando o seu serviço. Então não seja nem o primeiro nem o último a aderir a determinados planos, convênios, porque às vezes pode custar muito caro para você. Então preste atenção aos sinais que o mercado está dando para saber se você tem ou não que permanecer atuando para esse plano de saúde. Se você curte assuntos de gestão, empreendedorismo, carreira médica, não deixe de se inscrever no meu canal e acionar o sininho para receber as notificações. Até o próximo vídeo.